Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E os patrocínios gigantes pagos por casas de apostas esportivas a clubes do futebol brasileiro parece estar em crise. 6 dos 20 times da Série A iniciam a temporada sem patrocinador master. Uma situação completamente diferente, por exemplo, da de 2025, quando 19 dos 20 times da primeira divisão contavam com Betis como patrocinadora master. A única exceção era o Red Bull Bragantino, que tem a Red Bull como patrocinadora principal. 6 times que iniciam a temporada sem patrocínio master: Internacional, Bahia, Curitiba, Grêmio, Santos e Vasco da Gama. O Vasco e o Santos garantem estar perto de negociações que podem lhe garantir novos patrocínios master, mas a impressão que se tem no mercado é de que as cifras astronômicas pagas pelas casas de apostas acabaram não se bancando, especialmente depois que o governo começou a criar uma série de dificuldades e restrições. Primeiro, o governo impôs que as casas de apostas lhe pagassem um valor de 30 milhões de reais para que fossem legalizadas. Depois, uma série de tributos e mais dificuldade para que os apostadores pudessem fazer sua fezinha. Diante desse cenário, a tendência é que contratos como o do Flamengo com a Betano de 268 milhões de reais por ano não sejam mais repetidos. Corinthians pode ter dado a sorte de ter garantido, em meio a todo esse contexto, um contrato bem alto, de 150 milhões de reais com a Esportes da Sorte. O acordo acaba de ser prorrogado. Bom, ontem o Admar foi sincerão, trouxe exatamente a dura realidade do Vasco da Gama, nua e crua, sem subterfúgios, sem bravatas. Eu acho que você, torcedor, merece exatamente isso e não ser enganado. Tem alguns picaretas por aí que gostam de enganar você, torcedor, mas você tem que ter o discernimento, fazer o filtro. E se perguntar, o Vasco tem dinheiro para trazer grandes jogadores nesse momento? Não. O Vasco merece ter grandes jogadores nesse e em qualquer momento? Sim, mas não há condições financeiras. Dentro da linha da responsabilidade financeira, nas contratações, dos pagamentos, o Vasco não tem condição de trazer ninguém, a não ser que haja uma grande oportunidade, do tipo, o jogador está de saco cheio no clube dele, quer meter o pé, quer sair, vai forçar uma saída, o Vasco não terá um custo elevado para trazer, o clube X aceita emprestá-lo, aí é uma outra questão. Mas qual jogador você enxerga que se encaixa nesse perfil? Então, torcedor, não vai chegar aquele reforço que nós gostaríamos, de você botar na seleção brasileira imediatamente. Não vai. Mas vão chegar reforços, como disse o Admar, com fome, com vontade, querendo aparecer. E o Vasco é uma baita vitrine para o cara fazer isso. Assim foi apresentado o Johan Rojas ontem, assim será anunciado o zagueiro Alan Saldívia, e o Vasco vai buscar pelo menos um atacante. Com algumas saídas que vão acontecer, abre espaço na folha para o Vasco trazer novidades. Então assim, torcedor, desculpa se o Admar foi muito sincero, e eu estou sendo muito sincero logo aqui no nosso Café Vascaíno, mas tem que ser assim. Não sei enganar você, torcedor. Posso errar. Claro que sim, erro. Vou pedir desculpas a você se trouxer uma informação errada. Agora, fazer de sacanagem para enganar você, fim de papo, aconteceu agora, por essa você não esperava. Cai nessa não, torcedor, isso é sacanagem. Você não merece. Você não merece. A gente já sofre tanto com o nosso time, com os resultados em campo. Gerar essa expectativa, criar essa ansiedade, é a maior sacanagem que podem fazer com você. Vambora, eu não estou atacando canal A, B ou C não, porque eu tenho meu gosto. Eu sei quem é sem vergonha, quem é picareta, quem trabalha sério, quem faz um trabalho honesto, digno. Enfim. Bom, problemas com a Nike, rapaz, quinta-feira vai ter um lançamento, a corrida vai ser grande, a galera já está na vibe, mas problemas que aconteceram de última hora. Ontem meu irmão Gilmar Ferreira publicou que há uma insatisfação de alguns lojistas porque esperavam receber de forma escalonada, né, além do modelo 1, que é a camisa preta que vai ser vendida agora, a partir de quinta-feira, quando o Vasco estreia no Campeonato Estadual diante do Maricá, com o Fernando Diniz à beira do campo. Eles esperavam receber outros modelos logo na sequência. Treino, a Off 2 viria um pouco mais à frente, que é a branca, camisa de goleiro e tal, aquecimento. Cara, a Nike está com um problema para poder ajustar esses envios e
indicou ao diretor comercial do Vasco que não, que só iria entregar a off 1 e sem previsão para o restante. Rapaz, e como é que você desabastece o seu público, né? E quem ficou a cargo disso, o diretor comercial, o João, ficou com a brocha na mão, irmão. E foi cobrado internamente. Óbvio que sim. Né? Não só os lojistas ficarem insatisfeitos, como a direção do Vasco também. Lembrando que essa é uma negociação Vasco da Gama SAF, tá? Em que envolve a parte comercial e menos amor na história. Há uma defesa comercial e não uma defesa passional. Né? Então, assim, o dirigente associativo, por exemplo, de qualquer clube, ele é passional. Ele não é profissional. Profissional está ali, defende e tal, mas amanhã ele pode estar em outro lugar, então ele faz uma defesa diferente. Então, assim, torcedor, o que eu enxergo nesse momento é a relação vai ser difícil nesse início, na parte de distribuição, o torcedor vai sentir um pouco, vai chegar nas lojas, não terá os produtos Nike de imediato, vai demorar um tempo. Esse primeiro ano vai ser um primeiro ano de toque de caixa que vai demorar a chegar os produtos, mas de muita qualidade, sem dúvida nenhuma, porque a Nike é de extrema qualidade, um pouco mais elevado o valor, salvo engano, saiu de 369 para 429, mas faz parte, é um produto Nike. Quem tem capa, o lojista tiver capa, pode continuar vendendo, não pode mais comprar. Bom, deixa eu falar sobre Fernando Diniz, porque ontem na coletiva eu perguntei para ele qual vai ser o foco do Vasco da Gama. E vou pegar essa resposta para fechar o nosso vídeo e você entender, porque a Copa Sul-Americana nesse ano terá vários pesos pesados. Então, rola até o final do vídeo e saiba qual vai ser o foco do Vasco. Sul-Americana, Copa do Brasil, o que esperar dessas competições? Porque ano passado a gente foi muito bem na Copa do Brasil, na Sul-Americana fizemos vergonha. E, aliás, falando em vergonha, antes de botar o Diniz, que vergonha ontem, Matheus Coropos e a molecada do Sub-20, né? Não é só perder para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 e ser eliminado na segunda fase da Copinha. É ter feito 4 partidas ridículas na competição. Mesmo quando venceu de virada, estava fazendo uma atuação horrorosa. O Vasco fez um papelão na Copinha. E o técnico Matheus Coropos, não me importa se ele é amigo ou não é amigo do Felipe, o técnico Matheus Coropos, ou eu dei muito azar, ou ele tecnicamente é fraco para a função. Para exercer a função de técnico. Ele era auxiliar técnico. Fraco. E na boa, o Vasco foi um bando em campo na Copinha. Eu não dei sorte, porque eu vi os 4 jogos, os 4 foram horrorosos. Sem nenhuma jogada ensaiada. Um bando no segundo jogo, o que venceu de virada. Segundo não, terceiro. Porra, contra o I9, ele tirou o Lossi, que é o melhor jogador do Vasco. O Zuccarello fez uma Copinha muito mais ou menos também. Claro que perdeu o Bruno Lopes por lesão, foi grave. Sistema defensivo, excetuando o goleiro Felipe Gabriel, os outros, olha a zaga de chorar, hein? Alô, presidente Pedrinho, vamos botar... Por que o Cássio do Sub-17 não tá no Sub-20, por exemplo? Sobe o cara. Felipe Luiz foi assim no Flamengo, gente. Vai até o final e se liga no que o Diniz falou. Eu espero que a gente consiga ir bem nas 2 competições. O fato, assim, da Sul-Americana, eu cheguei, a Sul-Americana estava em andamento, né? E a gente, também estreia, inclusive foi quando foi da Sul-Americana, a gente perdeu para o Lanús, depois ganhou aqui em casa, classificou. E depois no mata-mata a gente teve uma partida na altitude que a gente teve o Piton expulso com 10 minutos e tivemos um resultado muito negativo e foi muito difícil reverter. E quando acontece esse tipo de situação em mata-mata, é difícil a reversão. Talvez se a gente tivesse passado do Independente Del Valle, a gente também conseguisse avançar, que o time foi crescendo nas competições, né? Então acho que a gente tem um time muito peso pesado, e acho que o Vasco também é um time que tem muita camisa, que dá mais peso para a competição. Então acho que a Sul-Americana vai ser, nessa edição, uma das edições que vai ter mais times com tradição, de times campeões de Libertadores jogando a competição. Acho que isso é até um atrativo para essa competição. E a Copa do Brasil, desde que a gente pode contar com os campeões de Libertadores, os times que estão na Libertadores, passou a ser um campeonato também muito difícil de você chegar até a final. Então a gente tem que valorizar muito o que aconteceu ano passado. Se a gente relembrar, a gente sempre foi entrando, principalmente desde o jogo do Botafogo, a gente não entrava como favorito, mas a gente conseguiu jogar bem praticamente todos os jogos de mata-mata da Copa do Brasil.
que o time conseguiu, e acho que isso serve de exemplo, acho que nas Copas a gente conseguiu ser consistente, principalmente a Copa do Brasil. Eu vou tirar o Del Valle, porque o Del Valle, o jogo de lá, ele foi extremamente determinante para a nossa desclassificação. Mas na Copa do Brasil, acho que o Vasco teve uma postura que é a postura que a gente tem que ter em todos os campeonatos que a gente for disputar, já começando na quinta-feira contra o Maricá. Então é isso aí, família vascaína, esse aí é o vídeo com as últimas informações do Vasco da Gama, com o Fábio Azevedo trazendo aí o que o Admar Lopes e o Fernando Diniz falou. Eu quero saber a sua opinião nos comentários, o que você achou desta fala do Fernando Diniz sobre a preparação do Vasco, o que o Vasco vai almejar nesta temporada de 2026. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo.